Oi gurias, bom, hoje eu vou continuar a revisão dos pincéis da Sigma Makeup que eu ganhei da Simone. Lembrando que o kit que eu ganhei foi o Essential Kit Face and Eyes. E então eu já vou começando a falar, já lavei eles, no outro vídeo eu só mostrei as minhas primeiras impressões e agora eu vou falar do que aconteceu lavando os pincéis. Antes disso eu vou falar comparando o brush roll, que é a embalagem não, onde se guarda, né? Então esse aqui é o que eu comprei na internet, sob encomenda, e esse aqui é o da Sigma. Como vocês podem ver, ele é feito de um material mais mole e ele fica meio que com esses vincos, essas rugas, assim, como se ele estivesse muito apertado. E eu guardei ele, acho que os pincéis só por um dia aqui dentro pra ver como é que funcionava. E eu descobri uma coisa que eu não gostei muito. Então abrindo aqui, como vocês vão poder ver. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Os pincéis eu achei que ficaram meio esmagadinhos. Então, esse aqui é o Dual Fiber. Olha aqui. Acho que dá pra ver bem que mesmo com a proteção, ele ficou esmagado. Pra ver melhor assim de frente. Então, isso foi uma coisa que eu achei ruim desse brush roll. Não aconteceu tanto com o de pó, mas também ficou meio esmagadinho. Então isso é uma coisa que eu fiquei um pouco chateada. Talvez isso esteja acontecendo porque essa parte aqui do lugar que guarda, ele é muito justo. E os pincéis são bem compridos, então quando se põe a aba em cima e ainda se fecha, ele fica meio amassado. Então isso é uma coisa que eu realmente fiquei um pouco preocupada, que eu não gostei. Eu acho que ou teria que ser um material mais rígido, ou teria que ser mais alto aqui para não acontecer isso de esmagar quando fecha a aba. Não sei o que seria melhor. Mas para os outros pincéis ele funcionou tranquilamente, não teve problema nenhum. Então isso é só uma coisa que eu percebi, porque uma das coisas que eu não gostava é que com esse aqui já acontecia um pouco desse esmagamento com os pincéis maiores. Só que eu consegui resolver esse problema botando uma proteção plástica nos meus pincéis. E achei que esmagou um pouco menos. Então, só um detalhezinho, mas que talvez possa incomodar alguns. Eu realmente não gosto de ter pincéis deformados. Então vamos aos pincéis. De todos os pincéis, assim, na hora de lavar, que eu tive mais problema foram o SS150, que é o de pó, e o Buffer Brush, que é o SS182. Eu sou bem alérgica, tenho muito problema com cheiros, e eu achei que esses dois aqui soltaram muita tinta e ainda ficaram com bastante cheiro de tinta. Claro, nem se compara com o cheiro que tem dos pincéis de rosto da Coastal Scents, mas mesmo assim é um cheiro bem forte e um pouco incômodo, e mesmo depois de umas 5 lavadas eles continuaram soltando tinta preta. Então só uma observação. Quanto a soltar pelos, esse aqui acho que soltou 1 ou 2, o de pó. Esse aqui na verdade não soltou nenhum pelo, ele soltou pequenos pedacinhos de pelo como se fossem os trims, os cortezinhos na hora de tosar o pincel que ficaram caídos aqui dentro, e eu acho que quando eu lavei eles devem ter saído, mas do pincel em si ele não soltou nenhuma cerda. O Stippler Brush, ele soltou acho que umas 2 cerdas pretas, e agora mexendo acabou de soltar mais uma. Mas a única coisa que eu realmente me incomodei com esse pincel e que Simone já disse que ia mudar nos modelos novos é que, de novo, comparando com o da Coastal Scents, e da MAC eu não tenho pra comparar, mas imagino que seja a mesma coisa. O da Sigma, que é esse aqui, ele tem bem menos quantidade de pelos brancos.
e o da Coastal Scents ele é bem mais denso, então isso principalmente eu acho que quando se aplica base líquida com esses pincéis faz muita diferença. Então esse aqui é o da Coastal Scents e esse é o da Sigma. No mais eles são bem parecidos. E é bom que uma coisa que eu reclamei muito foi quando eu comprei esse pincel da Coastal Scents. Ele fedia muito, até passando no rosto ele soltava pelos e ficou com muito cheiro e demorou muito até pra sair a tinta, porque mesmo lavando acabava sobrando tinta nas partes brancas. Demorou muito pra sair o cheiro. Já que o da Sigma eu não tive esse problema, já na primeira lavada ele ficou sem cheiro e não ficava soltando pelos durante a maquiagem. Então, ponto positivo. Os de olhos, então, que vem nesse kit são o SS219, que é o Pencil Brush, o SS239, que é o de sombra, não sei se tem um nome específico, e o 224, que é o Tapered Crease Blending Brush ou alguma coisa assim. Esses três aqui, nenhum soltou pelos. Todos funcionaram muito bem, achei a aplicação muito boa, então, para quem não sabe a utilização, esse aqui seria um básico para passar a sombra em toda a pálpebra. Esse aqui geralmente se usa para esfumar embaixo dos olhos, se quiser em cima dos olhos, e para marcar o canto externo. E esse aqui, que é o em formato de domo, geralmente se usa para côncavo, como também para esfumar a sombra. Então a média, esse kit dos 6 pincéis se chama Sigma Makeup Essential Kit Face and Eyes, porque ele tem 3 de rosto e 3 de olhos. Esse kit está custando $49 na Sigma Makeup, e com a cotação do dólar de hoje, uma média de 2,4, sairia por uns R$118. Então é o preço do kit de pincéis da Mary Kay, sendo que não vem pincéis tão específicos quanto esse e esse aqui. Só que o da Mary Kay vem o estojo. Então, o Brush Roll da Sigma é esse aqui. Ele não acompanha o kit e ele custa $20. Lembrando que ele não é de couro, ele é um material sintético que imita o couro e ele parece ser emborrachado. Se for comprar avulso, cada um desses pincéis custa $16 cada. E os de olhos, $9 cada. E de todos os pincéis, o que eu mais recomendo é o Buffer Brush, que eu achei muito útil para aplicar maquiagem mineral, para aplicar bronzer, para esfumar blush, para passar pó, tudo. E em segundo lugar, o Dual Fiber, que serve para passar bronzer, iluminador, blush e até base líquida. Então acho que era isso. Obrigada, Simone.